E a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus por essa manhã que o Senhor nos concede de estar em sua presença, de mais uma vez estar pregando, a sua palavra que é pura, que é santa. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Louvar ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre confirma, a sua palavra, sempre nos deixa confiantes e seguros daquilo que Ele propôs ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 27, vamos ler a partir do versículo de número 37. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Semana passada, irmão, estávamos aqui num culto maravilhoso, culto de ceia ao Senhor, fazendo memória do sacrifício do corpo, do sangue do Senhor Jesus. E a palavra foi meio que nesse contexto também, mas o Senhor já estava trabalhando, falando ao meu coração a respeito dessa mensagem, assim que o pastor Antônio nos chamou para estar trazendo essa palavra. E eu sempre fico muito preocupado quando eu prego nesses textos que falam a respeito da crucificação, porque são muitos os detalhes, que ocorreram ali. Então, se nós não tomarmos cuidados, nós acabamos pulando algumas coisas ou falando de uma forma meio que confusa, desconexa. Então a gente tem que tomar um cuidado porque são muitos detalhes. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração apenas nesses versículos que nós acabamos de ler, e eu quero atentar somente a eles. Não vou falar antes e nem vou falar depois, somente aqui. Nós louvamos um hino que se chama Consagração, que fala a respeito de se consagrar a esse Rei dos Reis. E por isso que eu fico contente, porque o Senhor sempre confirma a sua palavra. Se não for através de um testemunho, se não for através da palavra inicial, é através de um louvor. O Espírito de Deus, ele tem liberdade neste lugar e sempre está falando ao nosso coração. E se você estiver atento, você vai receber a palavra dele e sairá daqui edificado para a glória de Deus. O texto em questão relata um dos últimos momentos de Jesus Cristo sobre a cruz. Como se não bastasse toda a trama, traição, calúnias, dor e sofrimento, agora ele lida com os insultos com que o povo e os líderes religiosos de sua época o fizeram. Sua posição, seus feitos, suas palavras e confiança foram colocadas em dúvidas, mas como profetizou Isaías no capítulo 53 e o verso 7,
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado para o matadouro, como ovelha que é muda perante os seus tosquiadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Oprimido, humilhado, ali estava Jesus na cruz. E os seus tosquiadores, os seus algozes, aqueles que praticaram todo esse mal contra ele, estavam ali. E mesmo assim, você não vê Jesus falando palavras de maldição para eles. Você não vê Jesus murmurando. Você não vê Jesus criticando. Ele ficou mudo, como uma ovelha, como profetizou Isaías no capítulo de número 53. E a intenção, irmãos, dessa pregação é mostrar que mesmo podendo descer da cruz, ele não desceu. E mostrou o amor de Deus, como diz Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A intenção dessa pregação hoje, irmãos, é mostrar o ponto, o limite, ou melhor dizendo, que não tem limite o amor de Deus a chegar a este ponto. De mesmo podendo descer da cruz, porque ele podia descer a qualquer hora, ele não desceu. Da prova do amor de Deus. Ainda éramos pecadores quando ele fez aquilo. Eu e você não tínhamos nem nascido ainda e ele lá estava, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 37 diz: puseram-lhe por cima de sua cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Sobre a cabeça de Jesus havia uma tábua que exibia a sua acusação ou o seu crime. Segundo o relato do Evangelho de Lucas, essa acusação estava escrita com 3 tipos de linguagem. Estava escrito em grego, estava escrito em latim e estava escrito em hebraico. E se você juntar os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, todos eles têm algo diferente ali no que está escrito, mas se você juntar, você acha a forma completa do que estava escrito lá. E lá estava escrito: este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Então a acusação de Jesus é ser o Rei dos Judeus. Costumava-se envergonhar os criminosos, que eram ali pendurados naquela cruz com uma placa que notificava o seu delito, pelo qual estavam sofrendo naquele momento. Tanto o homem da sua esquerda quanto o homem da sua direita eram ladrões. Por cima de sua cabeça provavelmente estava lá a placa dizendo salteadores ou ladrões. Para os romanos e os religiosos, o crime de Jesus era ser o Rei dos Judeus. Mas quando os principais sacerdotes, os líderes religiosos ali na época de Jesus leram aquela inscrição, eles disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas escreva que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E então Pilatos, provavelmente já de saco cheio com toda aquela situação, disse: o que eu escrevi, escrevi. Não vou mudar nenhuma palavra do que está escrito. Então, para a vergonha do povo judeu, Pilatos escreveu: este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Essa era a sua acusação. Esse é o crime dele, ser o rei deste povo. Imagina as pessoas que estavam passando ali quando chegavam e olhavam a sua acusação, porque ficavam sobre a sua cabeça o que ele havia feito. Rei dos Judeus. Era um choque. O crime desse homem é ser rei dos judeus? O crime desse homem é ser o rei desse povo? Nós vamos chegar lá a respeito do que ser o rei e do que ser filho de Deus levou Jesus Cristo a fazer. De fato, Jesus, irmão, era o rei dos judeus, pois da linhagem de sua mãe e de seu pai adotivo, ele era descendente direto do rei Davi. E este rei, o rei Davi, ele recebeu uma promessa de Deus através do profeta Natã, dizendo que jamais o trono se apartaria da sua casa ou da descendência dele. Então Davi recebeu, irmão, uma promessa de Deus, de que
o trono sempre ia permanecer na descendência dele. E esse relato está lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 7, e o versículo de número 12, dizendo: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, Jesus não somente disse que era o rei, ele é e ele sempre será o rei. Porque Deus disse: eu vou estabelecer para sempre o trono do seu reino. O trono do reino do Senhor, ou seja, o seu reinado sobre a terra e sobre tudo, é para sempre. Jamais acabaria. Deus prometeu a Davi: não vai passar. É de você, é das tuas entranhas, é do seu descendente que o reino vai se estabelecer. Então Jesus, ele não somente disse que era, ele foi e ele sempre será o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E junto com Jesus foram crucificados dois homens, um à sua esquerda e outro à sua direita. E segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, e o versículo de número 28, ele acrescenta, dizendo que este homem pendurado à sua esquerda e o outro pendurado à sua direita, foi para que se cumprisse a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Isso. E isso provavelmente é um trecho de Isaías 53, o versículo de número 12, que diz: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, ou a sua recompensa com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então o homem à sua direita e o homem à sua esquerda era o cumprimento de uma profecia, que ele foi contado com os malfeitores, ele foi contado com os transgressores, ou seja, em meio aos transgressores, em meio aos malfeitores, em meio aos ladrões, em meio aos criminosos, ele foi crucificado. Ali estava ele, sofrendo, derramando a sua alma até a morte. Mas isso não era simplesmente porque ele estava cometendo um crime, porque ele não estava cometendo um crime, mas sim porque ele estava levando o pecado de muitos, e pelos transgressores ele estava intercedendo. Então Jesus, quando está pendurado na cruz, não é porque praticou nenhum crime, mas é porque está intercedendo pela vida dos transgressores, é porque está intercedendo pela vida dos ladrões, é porque está intercedendo pela vida dos mentirosos, das prostitutas, dos homossexuais, irmão, dos ladrões, não importa. Jesus está intercedendo pela vida dos transgressores. Jesus não está morrendo pelos bonzinhos. Jesus não está derramando a sua alma até a morte pelos justos, pelos sãos, pelos que não precisam de remédio, não. Jesus está morrendo, Jesus está intercedendo justamente pelos aqueles que são transgressores, malfeitores, como eu e você era outro dia. Se você fizer uma análise, irmão, da sua vida, você vai perceber de quão grande pecador você era. E Jesus, pendurado naquela cruz, estava intercedendo por mim e por você. Versículo de número 39 e o versículo de número 40 do texto que nós estamos tratando diz: e os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os que passavam ali blasfemavam, insultavam, maneavam a cabeça em um gesto negativo, muito provavelmente. Sabe quando alguém faz uma coisa errada e as pessoas ficam assim? Era basicamente isso que eles estavam fazendo, mas isso era um gesto de desdém, era um gesto de zombaria. E ali estavam aquele povo gritando. Este povo são os pecadores ignorantes. Estavam ali diante de Jesus, homens e mulheres maliciosos e hostis, idólatras do templo, e não entendiam que ali estava sendo destruído o templo, ou seja,
o corpo de Jesus, e que em 3 dias ele seria reedificado e que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Eles estavam ali diante de Jesus. Ó, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, se és o Filho de Deus. Mas eles não estavam entendendo de que quando Jesus falou que derrubaria o templo e em 3 dias o reedificaria, o Senhor estava falando do seu próprio corpo. O meu e o seu corpo é um templo, e é o templo do Espírito Santo, e ele estava dizendo, eu vou derrubar esta casa, eu vou derrubar este templo, e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Mas aquele povo era idólatra do templo. Quando eles olhavam para o templo, eles adoravam o templo. Eles não adoravam o nome do qual aquele templo chamava. A quem era adorado ali? Não, eles gostavam era do templo. Porque quando Jesus falou, derruba o templo e em 3 dias o reedifico, eles ficaram escandalizados. Como que pode um homem falar uma coisa dessa? Tome cuidado, irmão. Eu sei que aqui a gente tem aprendido uma doutrina sã, uma doutrina pura, uma doutrina simples. E todos nós aqui somos daqueles que não adoram o templo. Mas provavelmente muitos daqueles que vão ouvir essa mensagem, se ela for colocada aí na internet, são como esses homens e mulheres que estavam ali diante de Jesus, idólatras do templo. O templo para eles é tudo. Sem o templo eles não conseguem servir a Deus. Se não for no templo, eles não adoram a Deus. Se não for no momento de culto dentro do templo, eles não são fiéis a Deus. São os idólatras do templo. Quando Jesus falou aquilo, eles ficaram escandalizados, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. E Jesus estava falando, eu vou derrubar este templo, mas em 3 dias eu vou reedificá-lo. E aí eu fiz um paralelo com a mensagem de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque o templo do qual Jesus estava falando era um templo frágil, era um corpo humano ali sem glória, irmão, sem louvor. Mas Jesus, quando derruba este templo e depois de 3 dias o reedifica, o seu templo agora é um ressurreto, é um corpo glorioso, é um corpo, aleluia, irmão, iluminado, imortal, indestrutível. A glória da segunda casa estava sendo maior do que a da primeira. Estava se cumprindo mais uma profecia daquilo que estava escrito a respeito de Jesus. E as palavras, irmão, que estavam nos lábios daquele povo eram as mesmas palavras de Satanás. As palavras que estavam nos lábios daqueles homens e mulheres que estavam ali diante da cruz de Jesus eram as mesmas palavras de Satanás. Por quê? Porque eles estavam dizendo, se és o Filho de Deus. E ele não falou a mesma coisa? Em Mateus, no capítulo de número 4, quando Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo, quando Jesus sente fome, ele diz, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem... Ele diz o quê? Se és o Filho de Deus. As mesmas palavras que Satanás falou lá. Aqui o povo está falando também. Está tentando Jesus a fazer algo que ele não deveria fazer. E Jesus complementa dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito a teu respeito, dá a ordem aos anjos para que não permita que você tropece com o teu pé em pedra alguma. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus não tentarás. Também está escrito. E as mesmas palavras, irmão, que estavam nos lábios de Satanás, estavam também nos lábios daquele povo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Tentando Jesus, ou tentando no sentido, irmão, de fazer ele cobiçar aquilo. Descer da cruz. Ou seja, sair do seu propósito. Mas a zombaria da multidão também é o cumprimento de uma profecia do Salmo de número 22, versículo de número 6 e 7, que diz, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e maneiam a cabeça. Interessante, né, irmãos? Como a palavra de Deus é maravilhosa.
que centenas de anos antes, alguém através de um salmo, ou seja, através de um cântico, já estava profetizando exatamente os detalhes daquilo que iria acontecer com o Senhor. Eu sou pobre, desprezado. Eles arreganham seus beiços e maneiam a sua cabeça. A palavra de Deus é linda, irmão. Quando você se debruça sobre as profecias, você fica maravilhado. E aí você começa a entender que tudo, irmão, todos os detalhes de toda a história está sob o domínio de Deus. Está sob o controle de Deus. Nada escapa, irmão, das suas mãos, do seu controle. Continuando. Agora o escárnio dos líderes. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então, ele estava ali diante do povo, e o povo zombando do Senhor, e também estava ali uma outra classe de pessoas que são os líderes religiosos. Esses são os pecadores religiosos, os cegos condutores de cego, que diziam que viam, mas que permaneciam em seus pecados. Esses são os líderes religiosos da época de Jesus. Eles estavam dizendo que viam, mas eles eram cegos, condutores de cego. E eles diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O sarcasmo é verdadeiro, embora eles não soubessem o significado daquilo que eles estavam falando. Ou seja, eles estavam dizendo: você salvou os outros, mas não pode se salvar? De fato, Jesus salvou os outros. Ele abriu os olhos do cego, ele destravou a língua do mudo, fez o surdo ouvir, fez o paralítico andar, ressuscitou os mortos, salvou os outros, mudou a vida de milhares de homens e mulheres, restituindo-os de uma vida, irmão, degradada, sem graça, irmão, sem Deus, fazendo os homens e mulheres justos, santos, piedosos. Jesus mudou, Jesus salvou a vida de muitos, mas eles estavam dizendo: você salvou a vida deles e agora você não pode salvar a sua também? Mas aqui, irmão, é o paradoxo de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 39, quando Jesus falava a respeito de perder a sua vida para achá-la. Quem perder a sua vida, achá-la. É um paradoxo, você perde para achar. E o povo estava dizendo: você salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Eles não ouviram o que João Batista disse. João Batista, quando vê Jesus chegando, Jesus passando, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E segundo, irmão, a lei mosaica, o pecado só é tirado quando o Cordeiro é sacrificado. Então João Batista disse: eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como o Cordeiro de Deus, tinha que ser sacrificado para tirar o pecado do mundo. Mas eles não atentaram para essa palavra. Jesus não veio para receber, irmão. Jesus veio para dar. Mateus capítulo de número 20 e o versículo de número 28 diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para receber, Jesus veio para dar. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. As palavras dos líderes irmãos não eram para afirmar os milagres de Jesus, mas eram para lançar suspeitas sobre tais fatos diante da sua incapacidade de se salvar.
Então eles estavam dizendo assim, você salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Quando eles falam assim, salvou os outros, não era para aprovar o que Jesus falou, mas era para lançar dúvida sobre agora a sua suposta, porque ele tinha poder para se salvar, suposta incapacidade de se salvar. Ué, será que aqueles milagres que ele fez mesmo? Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, porque ele não pode se salvar. Será que os milagres que ele fez mesmo? Porque agora ele está incapaz, ele não pode se salvar. Então, se ele não pode se salvar, muito provavelmente aquilo que disseram dele não é verdade. Era mais ou menos isso que os líderes da sua época queriam que aqueles homens ali e mulheres queriam que eles acreditassem. Obviamente, irmão, que Jesus tinha o poder para sair dali a hora que ele desejasse. Ele afirmou a Pedro que poderia invocar várias legiões de anjos para o livrar se quisesse. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha ali daquele servo do sacerdote Malco, e ele, não, Pedro, você embanha aí a tua espada, se eu quisesse eu poderia agora invocar legiões de anjos. Então, Jesus, ele prova, irmão, que ele poderia sair dali a qualquer momento. Ele estava ali, talvez limitado naquele corpo de homem, mas a hora que ele abrisse a sua boca e dissesse, Pai, envia agora o arcanjo, o serafim, o querubim, irmão, eles estavam ali para tirar Jesus daquela cruz a hora que ele desejasse. Ele tinha autoridade para fazer isso, irmão, mas ele não fez. E João, capítulo de número 10 e versículo de número 17, afirma isso, quando Jesus fala assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus estava falando, ninguém tira a minha vida, eu mesmo estou dando. Essa autoridade eu recebi de meu Pai, por isso ele me ama. Com glória. Irmão, Jesus não estava lá porque os homens olharam para Jesus, não, nós não gostamos do que você está falando, então você vai ser... Não, ele falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Essa autoridade, esse mandamento eu recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus ali, não olhe, Jesus, tudo bem, Jesus estava aí sendo desprezado, opróbrio, irmão, zombado, escarnecido, cuspido, esbofeteado, irmão, traspassado, irmão, pregado ali naquela cruz. A cena é lamentável, meu, mas Jesus não era um coitadinho ali naquele momento, porque ele dizia, não, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Eu estou fazendo isso por amor. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Como renovo, como diz Isaías 53, como renovo ele foi subindo. Então a pregação que fala a respeito disso, que muitos estavam pensando que no momento da crucificação de Jesus ele estava sendo derrotado, mas ele não está sendo derrotado no momento da crucificação, ele está sendo vitorioso. Não, irmão, Jesus está vencendo ali. Aí diziam assim os líderes, os escribas, os anciãos e os principais dos sacerdotes, desça da cruz e passaremos a crer nele. Diziam os líderes religiosos, mas isso, irmão, não era verdade. Porque o objetivo sempre foi lançar dúvida sobre o que Jesus fez. Eles estavam dizendo, desça da cruz. E aí, então, nós vamos crer em você. Porque os judeus sempre buscam sinais. Exatamente. Como está escrito. Os judeus queriam ver sinais. Os judeus queriam ver coisas miraculosas. Os judeus queriam um rei que assumisse um manto de guerreiro, uma espada, um escudo e fosse batalhar contra os romanos. Eles queriam ver essa demonstração de poder físico. Talvez os judeus quisessem que o Messias fosse alguém super poderoso, né? Nos dias atuais, aí, a linguagem é essa. Um super-herói.
Alguém que tivesse superpoderes ali para destruir, né, ali os exércitos inimigos. Mas essa não era a obra que Jesus veio fazer. Porque não veio trazer liberdade física somente para os homens, mas a espiritual principalmente. Libertá-los das trevas, do reino das trevas. Quebrar as cadeias, os grilhões que prendem todos os homens. Este é o poder que Jesus estava operando ali e opera até hoje. E aí eles diziam, confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem. Mais uma vez a profecia do Salmo 22, irmão, está sendo cumprida. O versículo de número 8 do Salmo 22 diz assim, confiou no Senhor, que o livre, que ele o salve, pois nele tem prazer. Perceba que as palavras são muito semelhantes. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem. Salmo 22, verso 8. Confiou no Senhor, que ele o livre, que ele o salve, pois nele tem prazer. É a mesma coisa, é o mesmo momento, é a mesma palavra. E aqui, irmão, a tentação é a mesma de Jesus, é a mesma. Jesus sabia que era, ou quem ele era e o poder que tinha, mas não fez aquilo que Satanás e o povo queria. Jesus sabia quem ele era, o poder que ele tinha, mas não fez aquilo que Satanás e o povo queria que ele fizesse. Se olharmos para Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21 e 23, Satanás queria impedir Cristo de ir à cruz. É isso mesmo que você ouviu. Satanás queria impedir Cristo de ir à cruz. Quando Jesus está ali com seus discípulos, e o versículo de número 21 vai dizer assim, desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Preste atenção nisso. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Aí Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então, Pedro, irmão, tinha acabado de declarar que ele era o Cristo e agora, no exato momento, está dando lugar para Satanás, porque esse era o objetivo de Satanás, impedir Jesus de ir à cruz. Pense você, irmão, que Satanás não sabia o propósito de Deus. Sabia. Porque desde a profecia, irmão, vem falando a respeito desse sacrifício. Tenha compaixão de ti. De modo nenhum vai acontecer isso com o Senhor. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Você não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Então Satanás queria impedir Jesus de ir à cruz, irmão. Mas o que é a cruz? Já estamos chegando no final. Mas o que é a cruz? Eu sei que tem muitas pregações, vários homens de Deus, mulheres de Deus também, já pregaram a respeito desse assunto. Com muita graça, irmão, com muita sabedoria. E eu sou um vaso muito pequeno. Mas eu comecei a escrever algo. O que é a cruz? A cruz, irmão, era o instrumento de tortura mais terrível da época de Jesus. O mais terrível era a cruz. O pior de todos. Além da dor que causava, ela também era acompanhada de uma grande vergonha, pois seus corpos ficavam expostos, humilhando publicamente quem era pendurado sobre ela. Então, como se não bastasse a dor, também tem a vergonha, porque os homens que eram crucificados ali ficavam expostos publicamente. Então era uma grande vergonha. E para os judeus, a cruz é maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo de número 3 e versículo de número 13, a segunda parte do versículo relata isso.
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 10, a cruz é um escândalo. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 2, a cruz é ignominia. O que é ignominia? A ignominia é ausência de glória, é ausência de honra. A cruz é uma desonra. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 8, a cruz é humilhação. Dessa cruz que o povo queria que Jesus descesse. Nessa cruz é que Satanás não queria que Jesus fosse pendurado. Dessa cruz que o povo queria que Jesus descesse. Nessa cruz que Satanás não queria que Jesus fosse pendurado. Mas, oh glória, aleluia, mas foi nessa cruz, irmão, que ele desfez a inimizade e nos reconciliou com Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 16. Mas foi nessa cruz que nos trouxe a paz. Colossenses 1:20, mas foi nessa cruz que quitou a nossa dívida. Colossenses 2:14, mas foi nessa cruz que nos deu a vitória. Colossenses 2:15. A cruz que queriam que ele descesse, a cruz que queriam que ele não subisse, foi a cruz que ele foi através dela que ele desfez a inimizade, nos reconciliou com Deus, nos trouxe a paz, quitou a nossa dívida e nos deu a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmão, te convida a tomar a cruz. E aqui é onde fica estreito o caminho. Aqui é onde fica difícil. Aqui é onde muitos sofrem. Aqui é onde várias incógnitas, perguntas começam a surgir na cabeça dos homens e mulheres que é convidado a seguir este mesmo caminho. Jesus te convida a tomar uma cruz. Mateus capítulo de número 10, e o versículo de número 18 diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 16:24 disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? E eu já falei isso outras vezes aqui. Acho que nas 2 pregações que eu preguei aqui eu falei isso e estou falando de novo. A cruz é uma sentença de morte. Jesus está convidando nós, os homens e mulheres, pecadores, distante de Deus, se quiser seguir Ele, assumir a sentença de morte, tomar a cruz. A cruz é a sentença de morte. Tomar a sua cruz é assumir essa sentença. Ser o Filho de Deus fez Jesus levar essa cruz. Ser o Rei de Israel o fez morrer nela. Ser um Filho de Deus é ter uma cruz para carregar. E fazer parte do reino é estar disposto a morrer nela. É assumir as injúrias, os escárnios, a zombaria, o desdém, as falsas acusações. É sofrer. Não desça da cruz. Não abandone o seu propósito. A recompensa por isso é muito maior do que podemos expressar agora. O peso da glória que será revelado em quem negou a si mesmo e carregou a sua cruz não dá para comparar. Irmão, não desça se você já tomou a sua cruz, porque o primeiro passo é tomar a cruz. Se você já tomou a cruz, se você já foi pendurado nela, não desça dela. Não desista do propósito, do chamado que Deus fez para você, do convite que Ele te fez. Vá até o fim. Não renegue, não abandone, não desista. Muitos, milhares de irmãos pararam no meio do caminho e estão parando. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em uma outra tradução diz assim: o amor de quase todos. Você já ouviu essa tradução? Isso é tremendo, irmão. Ele estava dizendo que a porcentagem dos que iam desistir era enorme. Ontem no evangelismo eu falei a respeito da parábola do semeador. Muitos não têm raiz em si mesmo.
E aí, quando vem, irmão, as lutas, as perseguições, eles desanimam, eles param. Outros são aqueles que são lançados entre os espinhos. Quando crescem, irmão, os cuidados dessa vida sufoca a planta e ela não frutifica. Irmão, não desista, não pare. Não desanime. É difícil? É sim. Mas, irmão, a recompensa por esse sofrimento não dá para se comparar. 2 Coríntios, eu vou encerrar aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, ou seja, morrendo, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ainda, irmão, que o seu corpo externo, exterior, o seu homem exterior, esse físico, esteja sendo consumado, sendo consumido, desfeito, destruído, o interno, o interior, se renova de dia em dia. E a leve e momentânea tribulação que você está passando, que eu passo, produz em nós, irmão, um peso eterno de glória, um eterno peso de glória. Irmão, não dá para se comparar com a glória que será revelada nos filhos de Deus no dia que ele se manifestar. Talvez hoje você esteja sofrendo, se lamentando, mas não desça da cruz. Talvez a perseguição seja grande, não desça da cruz. Talvez haja falsas acusações, não desça da cruz. Estão zombando da sua fé, não desça da cruz. Permaneça nela. Porque a recompensa por isso, irmão, é muito grande. Jesus, irmão, naquele dia vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você é um vaso de barro. E vaso de barro, irmão, quebra. Vaso de barro, irmão, qualquer coisa trinca. Mas ele é o oleiro, irmão, e quando quebra, se ele quiser, ele faz de novo. E faz para a glória dele, e faz para o louvor dele, irmão. Talvez você esteja rachado hoje aqui nessa manhã. Talvez as lutas, as perseguições, irmão, estejam quebrando você por dentro, por fora. Talvez você esteja aqui, irmão, sem saúde, mas já recebendo milagre, como a nossa irmã aqui já recebeu dela. Talvez você esteja sendo consumido, sendo desfeito, irmão. Mas o seu interior está sendo renovado hoje, nessa manhã. E Deus está dizendo, essa luta, essa leve e momentânea tribulação que você está passando, não dá para se comparar com o peso de glória que vai ser revelado em você. Receba essa palavra, irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade.